Boa tarde a todos. Aqui é o professor Maicon Guedes, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Januária, professor de Física. Neste momento, estou iniciando a gravação da semana 5. Trataremos hoje sobre o conceito de movimento ondulatório para as turmas do segundo ano técnico em agropecuária, segundo ano A, B e C. Estender meu boa tarde aqui ao aluno Otávio, momentaneamente é o único que está presente na nossa aula. Boa tarde, Otávio. Boa tarde. Isso aí. Vamos lá, então. Então, na semana 8, nós vamos falar sobre o termo, que não é este aqui, conservação de energia, é da outra turma, que nós vamos ter aula daqui a pouquinho. Deixa eu procurar aqui o material. 2021, agropecuária, segundo ano, slides. E agora vamos aqui, movimento ondulatório. Cadê o último? Salve. Tá aqui, prontinho. Agora vai. Beleza. Então vamos lá, apresentação de slides do começo. Então, aqui, semana 5, movimento ondulatório. Então, quando a gente trata do conceito de movimento ondulatório, deixa eu abrir minha câmera aqui, tá fechada. Pronto. Agora sim. Deixa eu ver onde está a apresentação dos slides. Parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver se está compartilhando. Sim, está compartilhando. Então, vamos lá, do começo. Então, beleza. Então, pessoal, quando a gente trata do conceito de movimento ondulatório, deixa eu clicar a telinha. Quando a gente trata do conceito de movimento ondulatório, a gente tem que lembrar que este movimento ondulatório, quando a gente fala movimento ondulatório, a primeira coisa que vem na mente da gente são as ondas do mar, né? E o termo, ele é muito mais abrangente do que a gente pensa, porque normalmente no nosso dia a dia, além das ondas, né, as ondas do mar, que são as ondas mecânicas, nós temos também as ondas eletromagnéticas, tais como a luz, raio-x, raio gama, e todo esse desenvolvimento da física referente à ondulatória, né, ao movimento ondulatório, ela vem aí de muitos séculos, né? Inclusive, a gente pegar no fato aí da parte das ondas eletromagnéticas, inclusive a questão da dualidade, né, da luz, né, ora ela é partícula, ora é onda, e vocês vão ver com mais clareza no terceiro ano, mas o que eu trago isso para vocês? Que às vezes uma mesma aluno mandando mensagem o dia todo assim, graças a Deus. Então, o que ocorre? Às vezes, igual no caso da luz mesmo, ela tem esse comportamento dual, né? Na sua formação, ela é uma partícula, porém, na sua propagação, ela se propaga como onda. Inclusive, o Isaac Newton defendeu a ideia de que a luz era uma partícula, enquanto outros defendiam que ela era uma onda. Hoje sabe-se da dualidade da luz, né? Ora ela é partícula e ora ela é onda. Nós trataremos, neste tópico, sobre o movimento ondulatório na sua versão mecânica, ou seja, ondas que necessitam de um meio material para se propagar. As ondas eletromagnéticas já foram tratadas no capítulo anterior, né, nas aulas anteriores, quando a gente tratou da questão dos espelhos, tá bom? Então, vamos lá. Então, tratando de ondas mecânicas, lembrando que nós estamos utilizando o livro do Alberto Gaspar, volume 2, terceira edição. Estamos aqui, aqui está a unidade 1, porque eu resolvi iniciar pela parte de óptica, ondas, termologia, e aí, para ficar algo que eu imagino ser mais conveniente para o momento, deixar as ondas mecânicas mais para o final. Elas estão na unidade 1, né? Então, nós estamos estudando, neste momento, capítulo 1, movimento ondulatório. Hoje veremos, então, as características das ondas mecânicas, reflexão de pulsos, refração de pulsos e ondas periódicas. Ondas mecânicas. Isso aqui, gente, como eu falei para vocês, né? O pessoal, igual o Otávio está assistindo aula ao vivo e os demais que posteriormente assistirão, né? As aulas serão postadas lá no Class. Então, de acordo com o livro, Ondas Mecânicas, conta a história que, em 1581, ao observar a oscilação do lustre da Catedral de Pisa, na Itália, Galileu Galilei concluiu que o tempo da oscilação completa, que a gente chama de período, de um pêndulo simples é constante, não dependendo de sua amplitude ou peso. Veremos o que é amplitude. Apenas do seu comprimento.
Essa teria sido sua primeira descoberta, ponto de partida para a construção dos primeiros relógios mecânicos precisos e confiáveis, e para um notável avanço no desenvolvimento da física, o estudo de um novo tipo de movimento, o movimento oscilatório. E foi desse estudo que resultou a compreensão e, consequentemente, a descrição matemática da propagação das ondas mecânicas. Nesta unidade, estudaremos as diferentes formas de propagação das ondas mecânicas e sua aplicação mais importante em nossa vida, que é a onda sonora, né? Especial também a questão da música, né? Nós vamos ver provavelmente na nossa próxima aula. Então, com relação à introdução do movimento ondulatório, nós devemos imaginar o seguinte: existe como eu disse anteriormente, uma divisão na questão de ondulatória entre ondas mecânicas e eletromagnéticas. Neste momento, nós vamos estar estudando somente ondas mecânicas. Então, as ondas mecânicas são vibrações ou perturbações no meio, carregando energia. Esta é a principal característica da onda. A onda não transporta matéria, apenas energia. E aí, quando a gente vê, no caso da onda no mar, né, que a gente vê um barco oscilando, na realidade, não é que ele está transportando a matéria do barco, ali é quantidade de movimento, é impulso, tá, que ele adquiriu por meio do movimento do mar ali. Mas se você observar, ele fica oscilando num ponto de equilíbrio. Por quê? As ondas não transportam energia, não transportam matéria, apenas energia. E aí continua. Essas ondas não carregam matéria e precisam de um meio para se propagar, diferentemente das ondas eletromagnéticas. Então, a luz, raio-x, raio gama, raio beta, são ondas eletromagnéticas. Elas não necessitam de um meio para se propagar. Isso também não quer dizer que elas não se propagam em meios materiais. Vamos colocar como exemplo a luz do Sol. É uma onda eletromagnética, né? Proveniente do Sol, propaga-se pelo espaço, pelo vácuo, onde não tem matéria, portanto, propaga-se em uma região imaterial, e aí, ao chegar na nossa atmosfera, encontra um meio material, e aí ela se propaga. Diferentemente das ondas eletromagnéticas, as ondas mecânicas, elas obrigatoriamente necessitam de um meio para se propagar, seja ele um sólido, ou um líquido, ou um gás. Normalmente a gente fala sólidos e fluidos, né? Porque fluido não é algo líquido, é líquido e gás, tá bom? Então, a classificação das ondas mecânicas se dá com base na direção de propagação e vibração. Aí nós vamos falar das ondas longitudinais e transversais. E ele continua. Quanto à propagação, podem ser transversais ou longitudinais. Quanto à vibração, podem ser uni, bi ou tridimensionais. Como qualquer onda, as mecânicas possuem amplitude, frequência, comprimento de onda, velocidade. Tá bom? Otávio, qualquer dúvida aí, você levanta a mão, tá? Se você não fizer nenhum gesto, é porque você está compreendendo, eu vou seguindo com o conteúdo. Então, tá lá. Com relação à característica das ondas, a gente tem que levar em consideração que todas as ondas, elas possuem algumas características. A gente sabe que o que vai diferenciar um tipo de onda de outro é justamente a diferença entre essas características, seja amplitude, seja frequência, seja o seu comprimento de onda e algumas outras que a gente vai ver neste momento. Então, as ondas na superfície da água são bidimensionais. Por quê? Elas oscilam em uma direção e se propagam em outra, tá? Então, com relação à vibração, elas são bidimensionais, tá bom? Então, para sua descrição matemática, são necessários dois eixos coordenados, eixo x, eixo y. Sua frente de onda é uma curva plana, enquanto as frentes de onda são circulares e a posição de cada ponto material é determinada pelas coordenadas medidas nos eixos x e y, colocados na origem, no ponto onde foi gerado. Então, nós temos aqui, ó, F significa fonte, é a fonte aonde essa onda está gerada, e cada ponto desse daqui, ó, a gente chama isso de frente de onda. Só que se você observar, ela se propaga tanto na horizontal quanto na vertical. Então, nós vamos ter a componente dessa onda em duas dimensões. Por isso que a gente diz que as ondas formadas em líquidos são ondas bidimensionais, se propagam em duas dimensões. O som já é uma onda tridimensional, porque quando você está, vamos supor que nessa sala aqui na minha casa, ao falar, as pessoas quer estejam em qualquer local aqui, dependendo da intensidade, obviamente, nós vamos ver isso em aula posterior, obviamente, cada pessoa que, dependendo da intensidade, vai ouvir a minha voz. Por quê? É tridimensional, se propaga em todas as direções.
Continuando, as ondas sonoras propagam-se por todo o espaço, são ondas tridimensionais, ou seja, sua descrição matemática exige um sistema de 3 coordenadas, x, y e z, que são os pontos, né? Você pode pegar aqui e formar um ângulo, então, de 90 graus entre eles, então será tridimensional. A frente de onda tridimensional, a frente de ondas tridimensionais é sempre uma superfície. No caso das ondas sonoras, podem ser superfícies esféricas, representadas essa tridimensionalidade da onda sonora. E aí tem aqui a representação, né, de uma onda sonora. Porque nós vemos aqui o eixo Y, o eixo X e o eixo Z. Aqui é a fonte. Aqui nós temos uma onda bidimensional, que é a onda formada em um líquido. Tratando da questão do movimento ondulatório, como eu disse no início, nós temos uma diferença básica aí, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. A principal diferença entre ondas mecânicas e eletromagnéticas se dá com relação à sua propagação. Enquanto as ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar, as ondas eletromagnéticas não. Elas não precisam de um meio para se propagar. Aí, continuando aqui, ó, as ondas mecânicas possuem, deixa eu permitir Thalita aqui, boa tarde, Thalita. As ondas eletromagnéticas possuem um espectro dividido em 7 tipos de ondas. Nós já vimos isso lá nas aulas de óptica, né? Espectro eletromagnético vai mostrar para a gente o tipo da onda que está sendo gerado ali, tá bom? Então, nós temos ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio-gama. Então, da esquerda para a direita, temos um crescimento da frequência. Então, se a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Nós temos que a grandeza, comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. E é isso que dá a característica de cada onda, o que diferencia uma onda de raio-x para uma onda de raio-gama ou de infravermelho é a diferença no seu comprimento de onda e na sua frequência. Observe que aqui, do lado esquerdo da nossa tela, nós vamos ter, então, aí ondas eletromagnéticas, no caso aqui a luz, tá? E no lado direito nós vamos ter, então, onda mecânica, nesse caso aqui, o som. E é engraçado que a gente pensa que o som só se propaga no ar, não. O som se propaga em meios sólidos, líquidos e gasosos, né? Obviamente, se eu falar com alguém debaixo d'água, ele não vai entender com a mesma clareza, mas a gente percebe o som. Por quê? Porque o som é uma resposta à vibração do meio com relação ao meu tímpano. Vai fazer o tímpano vibrar, vai produzir lá na cóclea, martelo, bigorna e os demais componentes do nosso aparelho auditivo, e vai converter essa vibração em um impulso elétrico que será encaminhado para o nosso cérebro e será convertido, então, em som. Aí a gente consegue compreender, mas na realidade, quem faz tudo isso aí é o nosso cérebro, tá bom? Seguindo aí, pessoal. Lembrando, se tiver dúvida, qualquer momento aí é só parar levantando a mão que eu passo a explicação para vocês. Então, as principais características das ondas mecânicas estão relacionadas à sua natureza e ao seu formato. Quanto à natureza? Mecânica ou eletromagnética, tá? Então, as ondas mecânicas não transportam matéria, apenas energia. Já comentei sobre isso. Precisam de um meio material para se propagar, né? Diferentemente das ondas... Deixa eu tirar isso. Diferentemente das ondas eletromagnéticas, que não necessitam de um meio material para se propagar. Interagem com o meio ao redor, vibrando as moléculas. Então, aí é o que eu falei para vocês. A questão das ondas mecânicas, a sua propagação se dá por meio da vibração. Imagina como se fossem pacotes, tivessem pacotes como é que vai ser mais fácil? Diferença de pressão. Essa diferença de pressão entre estados mais rarefeitos e menos rarefeitos faz com que essa onda se propague pelo ar, tá bom? Diz também, sofrem fenômenos como refração, reflexão, difração e interferência. Quando a gente estudou lá óptica, a gente viu todos esses fenômenos. Professor, mas é diferente? Não. O fenômeno é o mesmo. A única diferença que vai ter aqui é o tipo de onda, que não são mais ondas eletromagnéticas, são ondas mecânicas, necessitam de um meio. Mas a forma como ocorrem esses fenômenos, que nós já estudamos previamente, é o mesmo, a mesma coisa. O mesmo fenômeno da reflexão que ocorre para a luz vai ocorrer também para uma onda sonora. Não tem diferença nenhuma, tá? A questão da interpretação é a mesma, só a onda que é diferente, tá?
E aí ele continua dizendo, possui amplitude, que é a intensidade da onda, né? Quando a gente, para vocês entenderem, vamos pensar aqui, de amplitude. Quando você fala aí de uma onda de rádio, vamos pensar aí no AM e FM. O que é AM? Amplitude modular. E o que é FM? Frequência modular. Então, quando você pega uma rádio AM, significa que a amplitude, o tamanho da onda é muito grande. Por isso que uma rádio lá no Paraguai consegue ser ouvida lá no norte do país, porque a amplitude é muito grande, ela consegue ultrapassar montes e vales. Já as rádios em FM são FM, frequência modular. Então a amplitude é mais baixa, porém você atinge a sua região mais próxima com uma intensidade maior. Tanto é que se você pegar aqui, vamos supor, a alternativa FM de Januária, ela vai atingir aqui as micro-regiões próximas, né? Itacarambi, Maria da Cruz, Bonito de Minas, e por aí vai. Porém, se você quiser ouvir a Rádio Alternativa FM lá no estado do Tocantins, você não vai conseguir, tá? Pelas ondas de rádio, não. Você pode até captar ela pelo YouTube ou por algum outro canal. Aí você já sabe que é diferente, né? Você está recebendo de outra plataforma. Você não está recebendo uma onda de rádio, é um outro tipo de onda, tá bom? Que é transmitido. Então ele diz, ó, amplitude é a altura que a onda pode alcançar. Os pontos altos da onda, que nós chamamos de crista, por isso que fala, ó, o cara está na crista da onda, ou seja, na parte mais alta. São onde encontramos amplitude máxima ou pontos baixos. Então, amplitude, nós temos a crista da onda, e a parte mais baixa nós chamamos de vales, tá bom? Cristas e vales. Então, são conhecidos como amplitude mínima, né? Que são os vales. A máxima crista, a mínima é vale. Sua unidade medida é medida em metros, obviamente, se é comprimento, né? Distância pelo sistema internacional, a gente mede em metros. A velocidade de propagação, né? No meio material, seja ele sólido, líquido ou gasoso, medida em metros por segundo. Frequência é a oscilação completa de uma onda. Ó, exemplo. Quando você vai comprar uma lâmpada normal de casa, está lá 60 Hz. O que significa? Que ela vai acender e apagar 60 vezes a cada segundo. Então, a frequência é medida em segundos, tá bom? São ciclos por segundo. Aí a gente pode comprar uma lâmpada de 50 Hz. São 50 ciclos por segundo. Professor, mas eu não vejo isso, óbvio. O nosso aparelho ocular, ele não tem capacidade para uma frequência tão alta, para uma velocidade dessa, né? A gente pode, para entender, assim, uma velocidade dessa. Ele acende e apaga 60 vezes a cada segundo. Nosso globo ocular não consegue acompanhar isso, tá bom? E o comprimento de onda, o nome até confunde às vezes. Gente, qual é o comprimento do comprimento de onda? Então, o comprimento de onda é o tamanho da onda, tá bom? Para ficar fácil. Thalita e Otávio, tranquilo até o momento? Fica quase um monólogo, né? Só eu falando. Estão compreendendo? Quer tirar alguma dúvida, fazer algum comentário? Ô, professor, eu queria tirar uma dúvida em relação a aquelas coisas tridimensional e bidimensional. Como é Uhum. que difere uma da outra? Com relação à propagação, Otávio, você vai observar o seguinte aqui, ó, bidimensional e tridimensional. Quando ela se propagar em duas dimensões, ou seja, eixo X e Y, é bidimensional. Vamos supor, uma onda que faz esse movimento, observe que para cima e para baixo, né? A vibração dela. Mas e a propagação é para frente, né? Então é uma onda bidimensional. Já uma onda tridimensional, como o som, ele se propaga em todas as dimensões, né? Seja em X, Y e Z. Então, a diferença basicamente é isso. Bidimensional, ela vibra no eixo Y, né? E se propaga no eixo X. Isso é uma onda bidimensional. A gente chama ela de onda transversal, que diferentemente da onda longitudinal, que é a direção de propagação e de vibração é a mesma. Então, ondas longitudinais são unidimensionais, ondas transversais são bidimensionais, e o som é uma onda tridimensional, assim como a luz também é uma onda tridimensional. Deu para compreender? Deu sim. Thalita, tudo tranquilo aí, Thalita? Beleza, então. Então vamos lá. Característica nós já vimos, agora está aí, ó. Para que a gente possa observar melhor. Então, isso aqui, ó, vamos pegar isso aqui como o eixo principal, né? O eixo principal.
Aqui nós temos amplitude, observe, amplitude positiva, amplitude negativa, aqui é o nosso ponto de equilíbrio. Então, se você pegar do ponto de equilíbrio para cima, nós temos amplitude. Do ponto de equilíbrio para baixo, também temos amplitude. Só que aqui é uma amplitude positiva e aqui é uma amplitude negativa. Isso aqui também a gente pode chamar de fase, tá? Então, aqui ó, seria a fase positiva e aqui seria a fase negativa. Se você observar este ponto mais alto, a gente chama de crista. Esse ponto mais baixo, a gente chama de vale. A diferença entre duas ondas consecutivas, a gente chama que é o comprimento de uma onda. Tanto vale para duas cristas consecutivas, para dois vales consecutivos ou para dois nós consecutivos. Esse ponto aqui a gente chama de nó, tá bom? A gente vai ver isso melhor quando a gente for falar da parte de ondas sonoras, nó, ventre e por aí vai. Então lembre sempre disso, uma onda completa é a distância entre duas cristas, ou entre dois vales, ou entre dois nós. Isto é o comprimento da onda. A amplitude da onda é o tamanho desta onda, tá bom? Então, aqui nós temos a amplitude da onda na fase positiva e a amplitude na fase negativa. Com relação a esse movimento ondulatório, a gente pode fazer o cálculo também. Obviamente, se a gente for lá na cinemática, que vocês lembram lá do ano passado, velocidade é distância sobre tempo. Aqui nós não estamos trabalhando com cinemática, e sim com movimento ondulatório. Então, a velocidade, o cálculo da velocidade de uma onda, leva em consideração o comprimento da onda, que é representado pela letra grega lambda, tá bom? Lambda não é lambida, tá bom? Lambda, vezes f, que é a frequência. Lambda a gente mede em metros, a frequência a gente mede em hertz. Se estiverem neste sistema, né, sistema internacional, frequência em hertz e comprimento de onda em metros, a velocidade, obviamente, também estará no sistema internacional, resultado metros por segundo. A frequência, que é a quantidade de ondas produzidas em um único segundo, ela também pode se relacionar com o período. Essa letra T maiúscula aqui significa período. O que é isso, professor? É o tempo gasto para a criação de uma única onda. Vamos supor que em um segundo eu crie 5 ondas, ou seja, são 5 Hz. Mas qual é o período? É o tempo gasto para criar cada onda. Então, se eu tenho 5 ondas, eu divido 1 segundo por 5, eu vou encontrar quanto? 0,2, ou seja, a frequência é 5 Hz, mas o período é 0,2, unidade medida para tempo, segundo, tá bom? Com relação à característica, tá aqui, ó, de novo, para ficar, agora vai ficar tranquilo. Você quer ver como é que vai ficar mais fácil ainda, Otávio? Eu tenho um programinha aqui muito bom. Vamos lá para o nosso laboratório virtual e vai ficar bacana. Nossa, que são 40 megas aqui em casa, mas mesmo assim, às vezes, a net trava um pouquinho. Então, vamos lá. Física, mas eu acho mesmo que é o notebook, não é nem a net, não. Estão me ouvindo? Sim, Tá dando para ouvir tranquilo aí, pessoal? tá dando, professor.
Pronto. Vocês me ouvem? Sim. Aí, beleza. Agora deixa eu tentar dispensar esse outro microfone aqui. Oi, oi, oi. Pronto, não tá dando microfonia não. Tá sim. Oi. Oi, oi, oi. Otávio, você me ouve? Tá dando para ouvir. Beleza, então. Obrigado, Otávio. Vamos continuar aqui, então. Deixa eu ver se... Agora que não fica microfonia. Então, vamos lá. Som. Eu acho que vai ficar um pouco com microfonia, mas tá bom. Então, vamos lá. Olha isso aqui, ó. Aqui é uma onda... Deixa eu ver se eu vou desligar o outro microfone. Oi, oi. Pronto. Parou a microfonia. Ou se tiver, tá bem pouco. Então aqui, ó, só para você ver. Isso aqui é uma onda sonora. Olha para você ver. Aqui, como está no plano, a gente tem a impressão que está vendo ela em duas dimensões, não é? Nossa, bagunça a aula esse negócio dessa microfonia. Atualizar a página. Então, só um minuto, gente, para atualizar aqui. Pronto. Me ouvem normalmente agora? Sim. Agora melhorou. Então vamos lá, agora dá para a gente continuar. Então, o que, que ocorre aqui? Ó? Nós temos aqui a vista superior e nós vamos ter aqui agora, olha aqui, a vista lateral. Então, como está de frente, a gente consegue observar o quê? A propagação desta onda. Ó, não dá para colocar ela de lado, do jeito que... Não é dessa forma aqui. Deixa eu tentar colocar ela aqui como... Deixa eu colocar ela de outra forma aqui. Nossa, eu perdi quase 10 minutos. Não está apresentando. Beleza, Luiz. Só um minuto. Obrigado. Apresentar. Prontinho, agora vai apresentar. Só um minutinho. O que está fazendo ficar lento é esse outro site aqui. Eu vou apresentar direto o nosso conteúdo, tá? Porque senão a gente vai ficar muito tempo nisso aqui e não vai dar certo. Então, o que, que ocorre? Com relação à questão de tipos de ondas, nós vamos ter dois tipos aqui em ondas mecânicas. Vão ser as ondas transversais e as longitudinais. A onda transversal é feita
A vibração é feita para produzir uma onda perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Então, nós temos a onda longitudinal e a onda transversal, tá? Então, a onda, aqui está o contrário, tá? Essa onda aqui de cima é uma onda longitudinal e essa onda aqui de baixo é uma onda transversal, tá? O nome ficou ficou fora do lugar. Então, se a direção de vibração e propagação estão na mesma direção e sentido, é uma onda longitudinal. Se ela faz esse movimento para cima e para baixo, é uma onda transversal. Quanto à sua classificação, né, com relação à propagação, ela pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional, como eu falei para vocês anteriormente. Movimento ondulatório. Aqui já chega na questão dos pulsos de onda e da reflexão. Dependendo de como nós tivermos, pena que a net está tão ruim, eu vou postar para vocês depois lá na sala, este aplicativozinho, não é nem um aplicativo não, é um endereço desse canal, que lá você consegue observar quando a onda está presa e quando ela está solta. Na verdade, a corda, né, ela vai fazer um movimento em que ela pode aumentar a sua amplitude ou cancelar. Aí diz o seguinte, ó, o que acontece quando um pulso, né, um pulso é uma onda, atinge uma extremidade da corda. À medida que o pulso se propaga, a corda se deforma e depois volta à posição inicial. Trata-se de uma deformação elástica, a qual está associada a uma energia potencial, tá? Potencial elástica. A propagação do pulso equivale, portanto, à propagação da energia potencial elástica fornecida à corda no pulso inicial. Então, a gente vai fornecer uma energia, né? Uma energia mecânica, né? Da nossa mão. A onda vai se propagar, isso aqui a gente chama de pulso de onda, e ela vai encontrar um anteparo, uma superfície. Aí vai haver uma reflexão desse pulso de onda. Essa reflexão, ela pode voltar na mesma fase ou pode inverter de fase. O que vai fazer com que haja a inversão ou não? Vai depender se a extremidade da corda está livre ou se ela está presa, tá bom? A gente vai ver isso aí. Então, pelo princípio de conservação da energia mecânica, essa energia potencial elástica não pode desaparecer quando o pulso de onda atinge a outra extremidade da corda, mas a corda mostrada no exemplo acaba em um anteparo. Então, o que acontece? Se não há mais corda para o pulso percorrer para frente, ela passa a percorrer para trás. Ou seja, o pulso volta, ele se reflete. Da mesma forma que a luz, ao encontrar uma superfície, ela sofre reflexão e também, dependendo, pode sofrer refração. Neste caso aqui, o nosso pulso de onda também vai sofrer a mesma coisa, tá bom? Vai sofrer reflexão. O fenômeno da reflexão é característico de qualquer propagação ondulatória que encontra uma alteração no meio em que se propaga. O limite desse meio é um obstáculo. Assim como os pulsos, as ondas se refletem ao atingir a extremidade da corda. Também as ondas sonoras ou luminosas se refletem ao atingir qualquer anteparo ou limite do meio em que se propaga. A reflexão tem, entretanto, características específicas em cada um tipo de propagação. E aí ele vai mostrar para a gente aqui, ó. Ele fala o seguinte, os pulsos que se propagam em uma corda refletem-se mantendo a mesma forma do pulso original, também chamado de pulso incidente. Se essa corda tiver a extremidade livre, dizemos que a reflexão ocorre sem inversão de fase. Então, o que isso significa? Vamos supor aqui, ó, Otávio, eu faço um pulso de onda desse lado de cá. A corda, ela está presa aqui. Então, quando esse pulso chegar aqui, ele vai incidir e vai se propagar. Então, o pulso que vai é o pulso incidente, o que volta é o pulso refletido. Se a extremidade estiver presa, ele vai voltar na mesma fase. Se ele foi na fase positiva, ele volta na mesma fase positiva. Agora, se a extremidade da corda estiver solta, ele vai na extremidade positiva e volta na extremidade negativa, ou seja, ele muda de fase. Deu para entender, Otávio? Deu. Se a net tivesse melhor, cara, dava para mostrar naquele aplicativozinho lá. Bacana, né? Deixa para a próxima. Vamos fazer um exemplozinho? Diz o seguinte, suponha que numa corda seja possível existir um pulso com a forma apresentada na figura a seguir. E aí ele mostra aqui para a gente o pulso incidente, aqui está a direção e o sentido, está da esquerda para a direita,
e ele está na fase positiva, tá? E ele diz, faça um esboço correspondente ao pulso refletido quando a extremidade O. Então, o que a gente tem que observar? Fala que o pulso não fala se a extremidade está livre ou fixa. Então, ele pede as duas coisas, com a extremidade livre e com a extremidade fixa. Então, tá lá, ó, letra A. Se a extremidade for livre, o pulso volta sem inversão de fase, porém, mantendo sua forma original, ou seja, a dianteira e a traseira são alteradas. Olha aqui para você ver, ó. A frente, o que era frente de onda, inverteu, mudou de lado, né? Como se fosse um espelho, né? Porém, quando a extremidade é fixa, ocorre a inversão da fase. Então, com a ponta livre, né, que ela se movimenta, ela volta na mesma fase. Com a extremidade fixa, ela inverte a fase. A única coisa que ocorre na extremidade livre é que ela vai inverter a sua frente de onda. O que estava na frente passa para a parte anterior. E aí diz a observação. A melhor forma de representar o pulso refletido é por simetria, como veremos com mais profundidade no estudo da óptica. A simetria é uma característica da reflexão ondulatória. Então, neste exercício, a forma do pulso refletido em A, tá? Ou seja, livre, é simétrica à forma do pulso incidente. Se considerarmos o eixo de simetria perpendicular ao sentido de propagação, né? E em B, há ainda mais uma simetria em relação ao eixo paralelo no sentido de propagação. Então, esse daqui é o nosso pulso original, que é o pulso incidente. Aqui é o nosso pulso refletido com a extremidade livre. E aqui é o desenho do pulso refletido com a extremidade fixa. Vamos então agora para o nosso ponto 4, né? Falando da refração dos pulsos. Então, são duas coisas. Reflexão ocorre no mesmo meio, refração ocorre em meios diferentes. E ele diz, suponha agora que duas cordas diferentes estejam ligadas. Então, se você tem uma corda mais grossa e uma mais fina, aí vai haver o quê? Uma refração, que é a passagem de um meio para outro. Por mais que a corda possa ser do mesmo material, mas as dimensões delas são diferentes. Aí ele diz, o que ocorre quando o pulso passa de uma corda para outra? Há duas situações possíveis, dependendo da densidade linear. Densidade, para ficar mais fácil, vamos entender como espessura, né, dessa corda. E aí ele diz, para entender o fenômeno, basta examinar a situação apresentada seguinte. Vai falar primeiro de simetria. Em física, por extensão de significativo com a geometria, é um conceito aplicado em vários campos, como uma característica ou uma tendência predominante. Então, ele mostra aqui, ó, a simetria da onda, que é a onda incidente, né? Ele mostra aqui o eixo de simetria. Nós temos aqui a onda incidente e aqui o nosso eixo de simetria e o que ocorreria com ela em uma possível refração. E ele fala também como calcular essa densidade linear. A densidade linear de fios, cordas, barras ou qualquer corpo sólido em que a dimensão predominante é o comprimento, é definida pela razão entre a massa do fio e o seu comprimento. Então, você vai pegar lá a massa da corda, você pega um determinado pedaço de corda, 50 centímetros, na hora de calcular tem que colocar em metros. Meio metro de corda, pega a massa, 50 gramas, vamos supor. Aí você pega a outra corda, 20 centímetros, qual é a massa? 10 gramas. Você faz essa relação aí, divide, né, a massa sobre o comprimento, você vai encontrar, então, a densidade linear da corda, tá bom? Refração de pulsos, que foi o que a gente tinha falado anteriormente, né? Falado sobre reflexão, e agora nós vamos falar sobre refração. A mesma situação, igual você está vendo, Otávio, e os demais alunos vão assistir posteriormente, que a característica de refração, reflexão, interferência, ela é a mesma para qualquer tipo de onda. Porém, quando a gente trata de onda mecânica, tem algumas características especiais, né? Porque a gente está trabalhando aí com um meio, um material que vai interferir, então, nessa reflexão e nessa refração. Ele diz o seguinte, ó, quando o pulso passa da corda menos densa, observe, menos densa para mais densa. Normalmente a gente encara isso como mais grossa e mais fina. Nem sempre é assim, tá? Quando o pulso passa da corda menos densa para mais densa, a parte do pulso passa para a corda mais densa. E o pulso refratado ou transmitido, enquanto a outra parte do pulso se reflete, é invertida.
Então, o que ele quis dizer aqui? Ó? Observa aqui, nós temos aqui, então, um pulso incidente. Aqui é um tipo de corda, tem uma determinada densidade. Aqui é outro tipo de corda. Se você tiver apenas a questão da incidência, reflexão e refração, olha aqui o que vai acontecer. Olha aqui, ó. Aqui é o pulso incidente, aqui é o pulso refletido. Já na parte de baixo, a gente vai ter o quê? O pulso refratado. Observe que aqui nós vamos ter algo menos denso e aqui mais denso. Aqui, nessa parte de baixo, ele mostrou a reflexão e aqui ele vai mostrar, então, a refração desse pulso. Ele continua dizendo, quando o pulso passa da corda mais densa para a menos densa, parte do pulso passa para a corda menos densa e o pulso refratado ou transmitido, enquanto a outra parte dele se reflete. Para ficar mais fácil de compreender, a densidade da corda, ou nesse caso, para ficar mais fácil de entender, a espessura dela, vai interferir tanto na reflexão quanto na refração. Era o que a gente via lá no pulso luminoso, quando o raio luminoso passava do meio menos denso, no caso o ar, para a água, né? Ele sofria um pequeno desvio. Neste caso aqui, observe que ele vai sofrer o quê? Uma diminuição nas suas características. Por quê? Parte dessa energia não é que vai ser perdida, mas ele vai absorver. Imagina que um pulso menor, Otávio, venha de uma corda mais densa. Quando ele chegar numa corda menos densa, ele vai aumentar. Já o contrário vai acontecer se você tiver aqui uma corda menos densa, você tem um determinado pulso de onda. Quando ele chega na corda mais densa, ele vai diminuir. Por quê? A densidade é maior, tem uma maior dificuldade para ele conseguir romper aquele percurso. Tá dando para compreender, Otávio? Sim. Beleza, então vamos lá. Aí ele continua aqui no nosso quarto parágrafo, que ele diz: em ambos os casos, a energia do pulso se distribui, parte é refratada ou transmitida para outra corda e parte é refletida. Então, o que causou aqui, Otávio, a diminuição no comprimento, né, na verdade, na amplitude desta onda, foi a reflexão do pulso. Então, quando a onda passa de um pulso, de uma corda para outra, ela pode sofrer, né? Reflexão e refração. A energia que foi perdida aqui voltou como forma de reflexão dessa onda. Então, vai ser um pulso refletido. Então, nós temos aqui em cima ó, o pulso incidente, o pulso refletido e o pulso refratado. Então, essa é uma característica da refração nos movimentos ondulatórios. Sempre que a onda passa de uma corda para outra, ou de um meio para outro, parte da energia transmitida e parte da energia transferida vai ser convertida em outra forma, né? Em alguns casos, como vamos ver mais adiante, no estudo da reflexão da luz, que nós já vimos, toda a energia é refletida. Então, como eu falei anteriormente, as ondas mecânicas, elas possuem as mesmas, entre aspas, características, né, para os fenômenos, tanto para a parte das ondas eletromagnéticas quanto mecânicas. Porém, nas ondas mecânicas, pelo fato de ter interferência do meio material, a gente vai ver algumas características um pouco, não diferentes, mas algumas características peculiares, né? A gente viu lá também a questão de quando um raio incidente atinge um dioptro, né, uma superfície, parte dessa energia luminosa vai sofrer refração ao passar de um meio material para outro e parte dela vai se refletir. Pode ocorrer a reflexão ou não. A gente viu lá casos de reflexão total, refração total. Então, vai depender de caso a caso, vai depender, lá no caso, dependia da angulação. Aqui vai depender do quê? Da densidade do meio que ela está se propagando. Pode ser numa corda? Pode. Pode ser no ar? Pode. Então, a diferença está aí. Lá era com relação à angulação da incidência do raio de luz. Aqui é com relação à densidade. Refração de pulso. Então vamos lá. Suponha que o pulso representado na figura se propague de uma corda para outra, separado pelo ponto O. Então nós vamos ter aqui ó, um determinado comprimento de onda, aqui é o nosso pulso incidente, aqui é o ponto de intersecção entre as duas cordas. Então aí nós vamos ter aqui, ó, ele diz que esse é o ponto de intersecção, nós podemos observar pelo tamanho dela aqui, né, pela imagem, que esta segunda corda ela é menos densa, né? Ele diz o seguinte:
Faça o esboço dos pulsos refratados e refletidos quando este pulso passa no ponto O, para a corda cuja densidade linear é, letra A, se a densidade linear for menor, e no segundo caso, se a densidade linear for maior. Então, nós vamos considerar isso. Pela imagem, obviamente, grande maioria dos exercícios diz para a gente desconsiderar, né, porque está fora de escala. Então, nós vamos considerar esse segundo ponto verde na letra A como sendo de menor densidade e na letra B como sendo de maior densidade. Com relação à letra A, tendo em vista que, com relação a essa questão, este pulso seria, aliás, essa corda seria menos densa, o que aconteceria com este pulso? Ele diz, se o pulso passa para outra corda de menor densidade linear, parte do pulso é transmitido e parte é refletido, sem inversão de fase. Ambos os pulsos mantêm aproximadamente a forma original, porém com as dimensões reduzidas. E aí ele vai mostrar aqui, ó, ficou do outro lado, né? Então você observa aqui, ó. Neste caso aqui, esta outra densidade é menor do que a densidade inicial. Então olha para você ver o que ocorre. Ele vai sofrer aqui uma reflexão, parte do pulso vai voltar e vai sofrer uma refração, que é a passagem para outro meio. Qual é o outro meio? A outra corda com densidade diferente. Já na letra B, que ele fala que a densidade do ponto de intersecção na outra corda, a outra densidade vai ser maior, olha o que ocorre aqui, ó. Vai sofrer reflexão e refração, porém com inversão de fase. Então, se vem de uma corda mais densa para uma menos densa, ocorre dessa forma, ó. Se vem na fase positiva, continua na fase positiva. Agora, se vem de uma corda menos densa para uma mais densa, continua de novo, tendo reflexão e refração, porém com inversão de fases. Deu para pegar isso aí, Otávio? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Então vamos lá para a observação. Ele diz o seguinte: aqui a simetria é válida só quanto à forma, não em relação às dimensões. Isto se deve à conservação da energia. Como um só pulso se divide em dois, a soma das energias dos pulsos resultantes não pode ser maior do que a energia do pulso incidente. O que quer dizer isso? Se você observar, olha aqui, ó, isso aqui é o nosso pulso original. Observe os outros dois pulsos. A energia total, ela permanece aqui. Porém, o que houve foi a divisão dessa energia. Parte voltou como pulso incidente, parte prosseguiu como pulso refratado. A diferença entre os dois casos é que em um, a reflexão e a refração ocorreram na mesma fase. No outro caso, da diferença da densidade para o outro meio ser maior, houve a inversão da fase. Então, sempre, ou na maioria dos casos, né, vai ocorrer reflexão e refração, ora com inversão de fases, ora sem inversão de fases. Ondas periódicas. Neste caso aqui, a única coisa que eu já falei sobre essa questão, a gente vai falar sobre um movimento harmônico quando a gente for tratar lá na parte de ondas sonoras. Então, essa parte aqui, ó, de amplitude, período e frequência, nós já falamos sobre ela, né? Amplitude é o tamanho da onda, frequência é a quantidade de ondas produzidas em um único segundo, e período é o tempo que uma única onda é produzida. Se eu gastar 1 hora para produzir uma onda, o período dela vai ser de 1 hora. Não tem problema. Porque período é o tempo para criar uma única onda. Eu posso criar uma onda em 1 segundo, eu posso criar ela em um dia. Sei, você entendeu? Então, isso é período. Já frequência é a quantidade de ondas produzidas em um único segundo. Ou seja, se eu produzir uma onda em 1 hora, a frequência dela vai ser muito baixa. Contrário do período, que vai ser muito alto. Aí, mais uma vez, vem falando novamente sobre a questão de frequência e período, lembrando que eu tirei grande parte na íntegra do livro, porque, como eu falei para vocês, gente, procure estudar com antecedência, que aí na hora da aula eu tiro as dúvidas que vocês tiveram, né, ao estudar, e também dou uma reforçada. Aqui está a equação para você calcular período e frequência. Período é o inverso da frequência, assim como a frequência é o inverso do período. O que isso significa? E quando aumenta o período, diminui a frequência. Se eu aumento o tempo para produzir a onda, eu diminuo a frequência dela. Se eu aumento a frequência para produzir uma onda,
né? A frequência da onda é maior, o período dela vai ser menor. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Outra parte lá, né, que eu coloquei só para ficar bem detalhado, é a questão da amplitude, fase e comprimento. Amplitude, já foi dito, né, que do ponto de equilíbrio para cima, nós temos amplitude positiva, do ponto de equilíbrio para baixo, nós temos a fase negativa. Então, essa parte aqui superior, fase positiva, parte inferior, fase negativa. Comprimento de onda, pode ser duas cristas, a distância entre duas cristas, dois vales ou dois nós consecutivos. E aí, mais uma vez, falando da questão de comprimento de onda de uma onda. E ele fala assim, ó, a expressão comprimento de onda deve ser entendida como uma só palavra. Seria preferível que ela pudesse ser escrita em uma só palavra, como um endereço de internet. Comprimento de onda, tudo junto. Desta forma, evitaríamos a compreensão equivocada de que estamos nos referindo à medida do comprimento de uma onda, algo que não faz sentido físico, pois, a rigor, uma onda pode ter início, mas nem sempre tem fim. É por isso que ele fala, nem sempre, mas tem, tá? Às vezes pode não ter, porque a onda é muito longa, né? E aí ele diz o seguinte, evitaríamos ainda a impressão de um pleonasmo, né, ou redundância, como eu disse anteriormente, comprimento da onda, comprimento da onda. E aí ele diz o seguinte, se fosse escrita como uma só palavra, ficaria claro que estamos nos referindo a coisas diferentes, a onda e uma grandeza que a caracteriza, ou seja, o comprimento de onda. Da mesma forma que a gente tem as grandezas tempo, massa e força, comprimento de onda é uma grandeza, que é característica da onda, tá bom? É uma característica da onda. E aí, velocidade de propagação, nós já falamos também sobre isso aqui, né? Ele diz o seguinte, ó, para a propagação para a propagação ondulatória, só tem sentido utilizar o conceito velocidade escalar média. A gente sabe que tem uma diferença entre velocidade vetorial e velocidade escalar. Por que só tem sentido a velocidade escalar? Porque ele mesmo diz aqui, ó, se você observar, você fizer um movimento de uma corda, para onde que ele vai estar? Sempre na mesma direção e sentido, você não tem como inverter ele no meio do caminho. Você fazer uma onda, chega lá, ela vira a hora para a esquerda, a hora para a direita, não. A direção e sentido é sempre o mesmo. Ou seja, a partir do momento que eu oriento esse movimento, acabou. É um movimento escalar, né? Então ele diz assim, da expressão velocidade média é a variação de E, né? Que vai ser a nossa velocidade de propagação, dividindo pelo espaço. É o delta, aqui é o delta S, outra hora é delta E, cada escritor coloca uma coisa diferente. Então, a variação do espaço sobre a variação do tempo vai nos dar a velocidade. Só que quando a gente trabalha com onda, lembra disso, é comprimento de onda vezes frequência, para a gente calcular a velocidade. Por que eu estou colocando cada ponto do livro? Porque, no caso, quem estudou previamente tem a oportunidade, o professor, esse ponto aí eu não entendi, você entendeu? Então, por isso que eu estou colocando cada ponto do que foi pedido para estudar para essa semana. Mais uma vez está aqui, ó, velocidade. Pode ser também escrito dessa forma. Se você observar a expressão lá, velocidade é lambda vezes f, comprimento de onda vezes frequência. Só que a gente viu que quem é a frequência é o inverso do período. Então, se no lugar do f a gente colocar 1 sobre t, lembrando que lambda vezes 1 dá lambda, então eu também posso calcular a velocidade como sendo o comprimento de onda sobre o período. Olha ela aqui embaixo, ó. Então, no lugar do f, eu coloco o lambda. Então, vai ficar velocidade é lambda sobre t. É mais uma forma de calcular. Outra forma é relacionando, então, as características desta onda. Ele diz o seguinte, ó, se a fonte é harmônica e simples, o período e a frequência são constantes. Não preocupe com a questão de harmônicos ainda, tá? A gente vai ver na próxima aula. O comprimento de onda também é constante, porque a velocidade de propagação da onda é constante, pois depende apenas das propriedades do meio que ela se propaga. Assim, podemos demonstrar que a velocidade de propagação de uma onda em uma corda é constante. E aí ele vem dar esses dados aqui, né? Que é a tensão na corda, essa força F, que a gente também já estudou este ano, questão de forças, né? E a densidade linear. Densidade linear a gente já viu anteriormente como calcular.
Então, são essas as formas que a gente tem de calcular a velocidade. Velocidade é lambda vezes f, velocidade é o comprimento de onda sobre o período, ou velocidade vai ser a raiz da tensão na corda sobre a densidade linear desta corda. Creio eu que nós tenhamos um exercício resolvido, e ele diz o seguinte: a figura abaixo foi obtida a partir de uma fotografia instantânea, onde... Deixa eu pegar minha água. Perdão, só um minuto. A figura abaixo foi obtida a partir de uma fotografia instantânea de ondas que percorrem uma corda com velocidade de propagação. Aí ele dá aqui, ó, V igual a 0,16 metros por segundo. Então, olha para ver aqui, ó. Deste ponto, do ponto de equilíbrio para cima, nós temos amplitude positiva. Qual o valor dela nesse ponto? Ó, 20, o quê? 0,20 metros, ou seja, 20 centímetros. Neste ponto aqui, a amplitude continua sendo 20, porém, para que eu especifique se é positivo ou negativo, se está na fase positiva ou na fase negativa, eu coloco o sinalzinho de mais ou de menos. Qual seria o comprimento de onda aqui? Ó? Se você pegar deste ponto aqui até este ponto, nós vamos ter um comprimento de onda. Então, tá aqui, ó, 40 com 40, 80. Se você pegar deste ponto até este ponto, olha, 1 metro menos 20 vai dar 80. Ou seja, como que eu calculo o comprimento de onda da onda? Tanto faz pegar duas fases consecutivas, dois vales consecutivos ou dois nós consecutivos. Não tem problema, isso aí você vai encontrar o valor do comprimento de onda. Aí ele diz, tomando com base a observação dessa figura, determine em relação à onda a amplitude e o comprimento de onda dela. Pronto, a amplitude está aqui, ó, 0,20 metros. O comprimento de onda está aqui, ó, 80 centímetros, ou seja, 0,80 metros. A frequência e o período. Então, vamos lá. Então, está aqui, ó. As coordenadas máximas de uma onda em relação são y igual a mais ou menos 20. Por quê? Olha, a amplitude está no eixo y. Pode ser mais 20 ou menos 20. Mais 20 se está na fase positiva, menos 20 para a fase negativa. E aí ele vem dizer também, A e B são duas cristas sucessivas. Logo, da figura, nós podemos observar que o comprimento de onda é igual a 80 centímetros. Como eu disse anteriormente, o comprimento de onda pode ser a distância, né, o comprimento entre duas fases positivas, né, duas fases negativas, que são cristas e vales, ou entre dois nós. E aí, na letra B, ele pede para a gente calcular a frequência e o período. Aí a gente vai lá no enunciado. Ele deu para a gente a velocidade. A gente tem também a questão do comprimento de onda. Então, se você tem velocidade e tem comprimento de onda, você encontra a frequência. E com a frequência, você encontra o período. Aí ele deu aqui, ó. Velocidade 0,16 metros por segundo, comprimento de onda 0,80 metros, e aí a expressão V é igual a lambda vezes F. Substituindo V, 0,16, que é a velocidade, 0,80 é o comprimento de onda, está em metros, vezes a frequência. Portanto, a nossa frequência, 0,20 Hz. Agora eu vou lá e substituo na equação, em que o período é o inverso da frequência. T, período, inverso. Você coloca o sinalzinho 1, o número 1, né? Esse aqui é da equação, e divide por 0,20. O nosso período é de 5 segundos. Otávio, eu sei que ficou faltando um pouquinho aí, principalmente a questão da parte do nosso FET Colorado, né, que dá para ver bem melhor, porém, infelizmente, não é nem questão, a questão da NEST ficou um pouco ruim. Quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, Otávio? Não, por enquanto não, professor. Eu vou fazer o seguinte, agora, daqui a pouco, às 4 horas, eu tenho aula no curso de engenharia. Após as 6 horas, eu vou estar fazendo um exercício de fixação com relação a esse conteúdo. Eu acho que vou fazer o seguinte, eu vou dar outra aula amanhã e eu fecho um pacote só. E aí a gente faz, na semana que vem, vai ter aula de revisão de todo o terceiro trimestre, a gente foca bastante também nessa questão desse exercício, tá bom? Vou agradecer mais uma vez, Otávio, como em todas as aulas, a sua presença e participação, e vou estar encerrando, então, esta aula, e agradeço tanto a você quanto aos demais alunos que, porventura, assistam essa aula posteriormente. No mais, até a nossa próxima aula. Tchau, Aí você professor.
Valeu, obrigado. Digita seu nome completo e sua turma, tá? No chat, por favor. Então, neste momento, eu gostaria de encerrar a aula referente ao Fórum da Semana 5, Movimento Ondulatório, turma do segundo ano técnico em agropecuária, turmas A, B e C. Aqui é o professor Maicon Guedes, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Januário.